Gravando. Rapaz, eu estava olhando aqui esse livro A Cura da Depressão. O, depois que o Jacó traz aqui os procedimentos, ele faz uma análise de item por item. E essas análises são muito ricas. Então, hoje eu vou trazer apenas o nível 2 aqui, mas não vai dar para fazer análise como está no livro, porque o ideal é que a pessoa esteja com o livro mesmo para dar uma olhada. Então, ele traz o nível 1, o nível 2, aí traz o procedimento prático, a gente passa para alguém, tudo bem, a pessoa tem um procedimento, vai atuar, mas vai contar mais alguma coisa. E esse alguma coisa está justamente na análise que a Jacob faz no livro. Nessa análise, ele passa alguns macetes, vamos falar assim. O porquê dele pedir para fazer isso no item 1, porquê ele pedir para fazer no 2, o porquê do 3. O paciente reage assim, e tal. E é um pouco extenso também a análise. Se você for fazer, vamos dizer assim, algo didático, eu sugiro que, pelo que você fez a leitura do análise, você pode abordar dentro daquilo da sua lembrança. Eu acho que vai ser construtivo. Gilberto, você poderia repetir? Eu não consegui entender bem. É porque você falou que não dá para estudar bem as colocações que Jacó fez, né? Depois, depois que ele passa o TDM, por ser longo demais, eu sugiro que se você fez alguma leitura dele, você pode abordar dentro da sua lembrança, eu acho que vai ser enriquecedor. Pronto, tá joia. Vamos ver aqui o que é que eu consigo ir lembrando e ir colocando. Então, semana passada a gente falou sobre as transições, né? Como fazer a transição do nível 1 para o nível 2 e do 2 para o 3, como o Jacob orienta aqui no livro. Aí hoje, como muitos de nós, ou todos já conhecem o TDM1, eu digo não, então vamos colocar o nível 2 do TDM, que ainda existe algumas dúvidas a respeito. Quem está começando também, muitas das vezes, não passa do nível 1 por falta de segurança, ou por ter alguma dúvida a respeito do nível 2 também. Inclusive, no nível 1, Jacob faz uma análise aqui que, nossa, quanta informação rica no nível 1 também. Então, vamos fazer uma prece. Demais amigos aqui já chegaram. Deixe-me ver. Olha, Adriana Gama, Ana Paula, Elisete Soares, Gilberto Cruz, Jane Lúcia, nosso amigo José Inar, Marisa Mascarenhas, Regina Helena, Rita Castro, Valdina Borges. Eu acho que quem mais? Eu vi o nome de alguém. Marli também, se eu não me engano, aqui. Isso mesmo. Um abraço, Marli. Então, vamos fazer uma prece, em seguida a gente vai dar início. Lembrando que o estudo ele é aberto, então vão poder contribuir, colaborar, lembrar algum ponto aí que eu não falei. Olha, Luan, tem isso tal. E assim a gente vai fortalecendo ainda mais.
Deus Pai amado, gratidão eterna pela vida e pela existência. Senhor da vida, Senhor do amor. Gratidão por tudo. Permita-nos o amparo e assistência de bons e amigos espíritos que possam nos conduzir, nos assistir, nos inspirar nesta noite, fortalecendo a nossa fé, a nossa vontade, Senhor. Os recursos do magnetismo curador que nos envolvem neste momento, esta noite de estudos, de estudo, que possam chegar aos enfermos de que neste momento necessitam. Assim seja. Então, vamos nessa. TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo, nível 2. Eu ouvi uma vez o Ivan Souza comentar, e ele chegou até a comentar aqui no estudo também, que a espiritualidade, um dos espíritos que dirige os trabalhos lá na casa espírita que ele frequenta e trabalha, um dos espíritos falou que o TDM é uma ferramenta de trabalho no magnetismo que pode ser usado em todo e qualquer tratamento, pela repercussão que ele causa no perispírito e no corpo físico, repercussão muito benéfica, o TDM. Então, foi uma descoberta aí maravilhosa, creio que contribuição da espiritualidade também, que não nos dá as coisas assim de né, mão beijada, mas nos inspira, nos ajuda. Quando vê que o magnetizador ou estudante está se esforçando, aí ele dá aquele empurrãozinho. E hoje eu vejo o TCM também, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo, como uma ótima ferramenta para diversos trabalhos aí no magnetismo. Mas, já que estamos falando de TDM, vamos lá para o nível 2. Deixa eu compartilhar aqui, para que a gente... Qual a página, hein? A página do livro tá... Deixa eu ver aqui. A nova edição está na página 115. Essa nova edição. Positivo. É, página 115. Eu acho que meu livro é outra edição. Esse aqui é da 8ª edição, no caso. Não, o meu é outro. Pronto. Mas aí vocês vão lá no capítulo que fala das técnicas já do TDM, que vai estar aqui, roteiro utilizado nos tratamentos da depressão pelo magnetismo. TDM, técnicas e padrões. Mais à frente ele fala do nível, ele traz uma rápida abordagem, aí já traz o nível 1 do TDM, em seguida o nível 2, em seguida o nível 3. Aí, depois dele apresentar aqui esses 3 níveis, aí agora ele vem fazendo uma análise de cada nível, item por item. E essa análise é muito rica. Nessa análise, você pega muito macete do tratamento da depressão. As técnicas são importantes, são muito boas, são eficientes, mas os macetes, as orientações, as normas, seja lá o que for que é acrescentado, é de grande importância. Até porque a qualidade dos fluidos não se dá com as técnicas, se dá de outra maneira. Com as técnicas a gente faz a manipulação dos fluidos para vencer problemas complexos, mas é a qualidade dos fluidos que entra com certo potencial aí, tem um resultado mais rápido, mais efetivo e benéfico. Então, antes de técnicas, precisamos aprender a dar qualidade aos nossos fluidos, trabalhar o nosso potencial, que ele é suscetível a desenvolvimento, que é o que fala mais alto nos tratamentos. Deixa
eu compartilhar a tela. Porque se a gente consegue trabalhar o nosso potencial magnético, direcionar de uma melhor maneira, se a gente consegue, se a gente aprende a dar qualidade aos nossos fluidos e a gente aprende a usá-los, então a gente consegue um resultado muito bom, muitas das vezes sem saber quase nada de técnicas. E conhecendo as técnicas, aí você vai mais a fundo. Aqui está ele, Jacob Mello, uma pessoa que quase nenhum de nós aqui conhecemos. Jacob Mello é nosso mestre aí, né? Ainda o tenho como mestre, o respeito muito, gosto muito dele. Tenho como referência. E aqui coloquei a foto dele de um dos seminários que ele fez aí no Brasil afora. Parabéns, Luan. Eu acho uma referência especial, porque às vezes a gente escuta algumas pessoas falando de magnetismo e parece que esqueceu o mestre, sabe? Parece que a pessoa está lá se colocando como se tivesse descoberto tudo no processo. Aí isso me dói um pouco, entende? E isso eu fico feliz de você fazer isso, porque uma vez Jacó disse assim: a gente gosta de fazer homenagem aos que desencarnaram, não faz aos encarnados, né? Porque acha É, que, vamos dizer assim, seja exaltar o ego, essas coisas por aí, né? Mas parabéns. é reconhecimento, né? Eu não escondo isso de ninguém. Jacob eu tenho ele como referência, tenho como mestre, gosto muito da pessoa dele também. O trabalho que ele fez e faz ainda hoje, não tem como a gente esquecer. Então, ele continuará sendo aí a nossa maior referência. Melhor ainda com o bom senso que ele tem, porque ele tem bom senso, Jacob. A gente percebe isso ao ler um livro dele, ao assistir uma palestra, um seminário. Ele sabe separar as coisas, ele sabe colocar os pontos nos is. Quando é uma fala dele, ele sabe deixar bem claro que é um pensamento pessoal dele. Ele tem bom senso. Então vamos lá. Luan, aprendi a fazer o TDM1. Meu paciente está super bem. Mas ainda tenho dúvidas a respeito do TDM nível 2. Já li lá no livro, mas não compreendi muito bem. Ainda não vi pessoa alguma aplicando. Ainda assim, eu gostaria de ver ou de ouvir. Vamos lá. Então, partindo para a prática, já foi feito aquele teste para a transição, que a gente falou a respeito na semana passada. Hoje, estou com o paciente, fiz 10 sessões de TDM nível 1. Então, hoje iria ser a 11ª sessão de TDM1 e já vai ser a primeira sessão de TDM2 ao invés de ser a 11ª de TDM1. Então, Jacob coloca aqui no livro: lembro que inicia-se com o paciente deitado de bruços ou às costas dele. Isso o tratamento já propriamente dito. Aí, antes de você dar início ao TDM nível 2, lembra busca saber se o paciente já conhece a respeito do que vai ser acrescentado, que é a respiração diafragmática. O parabeniza também pelo progresso, por continuar fazendo o tratamento, por já estar no nível 2. E agora orienta o paciente a manter um certo pensamento de equilíbrio, de paz, que já pense em uma paisagem, que ele busque
ouvir melhor a música, sentir o ambiente, porque no nível 1, o paciente ainda estava um pouco agitado, não se atentava tanto a isso, não seria de grande utilidade querer, querer com que o paciente seguisse certas orientações, que muitas das vezes, se o magnetizador não se atentar, ele já vai dizendo ao paciente, você vai ter que agir assim, 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 para dar certo. Isso não é bom. Mas no nível 2, você já orienta ele para que ele possa aproveitar melhor o TDM2. Sendo feito isso, você vai testar com ele se ele conhece a respiração diafragmática, se ele sabe fazer, e você o ensina. Você pode pedir para ele fazer. Você faça aí uma respiração diafragmática. Se ele não sabe, na sua frente ele vai respirar apenas pelo tórax, ele vai inflar. Aí você orienta, não, a respiração diafragmática é assim, você faz para ele ver e pede que ele faça também. Ele aprendeu, pronto, aí você fala, vai ter um momento que a gente vai fazer uma respiração, onde você vai puxar o ar, colocando o ar no diafragma, em 2 tempos, segurar em 8 e liberar em 4. Vamos fazer essa sequência por 5 vezes, ok? Ok, pronto. Você orientou ele direitinho, ele já está sabendo. Aí você vai, pede que ele deite na maca, você vai já estabelecer uma boa relação magnética com o paciente, que no nível 1, Jacob coloca como regra de que não é bom estabelecer relação. Tem magnetizadores que estabelecem, mas Jacob coloca isso como regra, porque senão pode acarretar alguns prejuízos aí de forma geral. Mas não estabelece relação no nível 1. Estabelece uma boa relação magnética com o paciente. Estabelecer relação. Os clássicos do magnetismo estabeleciam segurando no polegar do paciente, polegar com polegar, olhando entre os olhos, outras vezes segurando nos pulsos, mas eles sabiam identificar quando a relação magnética estava estabelecida. Creio que a gente ainda tem essa dificuldade de eles notavam uma mudança de temperatura ou uma mudança qualquer que identificava a eles que ali estava estabelecida uma boa relação magnética. Quando eles estavam segurando nos polegares ou nos pulsos, depois de alguns minutos, um calor se apresentava, uma espécie de imantação, um leve suor, algo que identificasse que a relação estava estabelecida. Tinha pacientes, inclusive, que já entravam no estado de torpor. Hoje a gente simplesmente vem, sente o campo de referência e já vai para o trabalho. Esse sentir o campo de referência não significa que ali já está estabelecida uma relação magnética propriamente dita. Lá no manual do passista, Jacob ensina como estabelecer uma boa relação magnética. Se você sente isso ao se aproximar de um paciente, se o paciente está assim, para você vencer aquilo, aí você faz esse teste, tenta de novo, e lá vai, até você sentir que como que algo encaixou. Mais ou menos isso. Então, o ideal é que a gente, ao sentir o campo de referência, busque ficar mais um pouco ali, busque analisar se aquela impressão é agradável ou desagradável. Ao ficar mais um tempo, buscar ver se vai haver uma mudança de temperatura, se vai haver uma espécie de encaixe, algo que identifique, ou melhor, algo que te sinalize de que ali está estabelecida uma relação, para depois, então, a gente fazer o trabalho. Eu acho que poucos de nós fazemos isso hoje, apenas a gente vem, senta o campo de referência e já vai fazendo o tato, vai mandando brasa. Essa é uma das maneiras de estabelecer relação. Muita gente já consegue estabelecer relação, ao se aproximar do paciente, já vai envolvendo ele, já vai olhando para o paciente, já vai estabelecendo essa conexão. Aí, quando vem sentir o campo de referência, já sente o negócio mais ou menos envolvido, fica por ali e tem uma certa agilidade. Mas muitos de nós, eu creio que ainda não. Já parte para aquele processo, sente o campo de referência e vai trabalhar. Creio que ali ainda não esteja estabelecida uma boa relação magnética e isso é algo que a gente precisa se atentar hoje. Lembrando dos clássicos do magnetismo.
Então, estabelece essa boa relação magnética com o paciente na primeira sessão de TDM nível 2. Aí faz aquelas dispersões gerais de ativante, acalmante da cabeça aos pés, envolvendo inclusive o esplênico. Aquele famoso que a gente chama de TDM1, né? Você faz o famoso TDM1. Só que o TDM1, propriamente dito, inclui o transversal no esplênico. Aqui a gente vai fazer apenas dispersão geral, envolvendo todos os centros vitais da cabeça aos pés. Isso com o paciente ainda deitado de frente, viu, gente? Você faz essa série de dispersivos gerais, ou seja, estabelece a relação magnética, faz uma série de dispersivos gerais de ativante e acalmante envolvendo o esplênico, isso por longitudinais. Em seguida, faz um tato magnético. Para quê? Pelo tato magnético, pode ser realizado antes mesmo do paciente estar deitado de bruços, foi o que eu já falei. Nesse tato magnético, você vai identificar qual outro centro vital está em maior desarmonia, além do esplênico. Talvez você identifique ou cardíaco, ou gástrico, ou umbilical, ou genésico, mas normalmente, cardíaco, gástrico e genésico estão aí lhe chamando a atenção, mas você vai escolher um deles para atender. Então, estabeleceu relação, dispersivos gerais, faz o tato para identificar esse outro centro vital. Identificou o centro vital, guarda isso na memória, em pensamento, faz uma série de dispersivos gerais ali e pede para o paciente deitar de bruços. Aí agora você vai iniciar. Aplicar dispersivos localizados no reverso do esplênico, intercalados com dispersivos gerais. Na edição anterior, Jacob orientava iniciar com dispersivos gerais, de ativante e acalmante, envolvendo o esplênico, e depois fazer os transversais no esplênico. Nessa nova edição, ele inverteu a ordem. Ele pede que você faça vigorosos transversais, dispersivos localizados por transversais cruzados no esplênico, meio que para dar uma acionada, uma destravada ali no esplênico, e em seguida você entra com os dispersivos gerais. Do outro jeito também dá super certo. Desse também dá. Ele inverteu a ordem, talvez por observar, que talvez seria melhor em algumas situações, eu não sei bem o motivo. Mas é o que a gente vai fazer. Então, o paciente está de bruços, você faz o TDM1 com o paciente de bruços, que são os dispersivos gerais, da cabeça aos pés, envolvendo também o esplênico, depois os transversais cruzados no esplênico, de ativante e acalmante, aí volta para a sequência ali do dispersivo gerais e esplênico. Faz isso aí 4, 5 minutos de TDM1 com o paciente de bruços. Nesse livro, nessa nova edição, é porque eu não coloquei aqui, levei só até dispersivos gerais. Ele pede que, para depois dessa sequência de dispersivos gerais, ou seja, de TDM1, de 4 a 5 minutos, ele pede que você faça respiração diafragmática com o paciente ainda de bruços. É um pouco complicado para o paciente fazer de bruços, mas ele acrescenta isso. Na edição anterior, a respiração diafragmática era apenas com o paciente de frente. Feito a respiração diafragmática com o paciente de bruços, depois de uns 5 minutos de TDM1, aí você pede para o paciente virar. Até aí você já fez 7, 8 minutos de TDM, incluindo a dispersão, ou a respiração diafragmática. Creio que vocês estão imaginando a cena, né? Paciente aqui de bruços, fiz aquele TDM1 por uns 5, 6 minutos, agora a respiração diafragmática com o paciente. Aquela sequência. 5 sequências de inspira em 2 tempos, segura em 8 e libera em 4 tempos. O ideal é que você faça simultâneo com o paciente. Finalizei a respiração diafragmática, isso fazendo transversais cruzados. Enquanto eu estou fazendo
a respiração diafragmática junto com o paciente, eu estou mandando brasa aqui nos transversais, no esplênico. Aqui no livro, Jacob explica o porquê dessa respiração diafragmática enquanto faz os transversais. Terminou a respiração diafragmática com os transversais, peço para o paciente ficar de frente, aí vou fazer o seguinte. Cadê? Peço para o paciente ficar de frente. Faço o mesmo processo. TDM1 por uns 5 minutos. Respiração diafragmática, que são os transversais com a respiração diafragmática. Terminei a respiração diafragmática, agora vou atender o outro centro vital que eu identifiquei com o tato magnético quando iniciei a sessão. Estão lembrados? Escolhi o cardíaco, então beleza. Agora vou, depois da respiração diafragmática, vou trabalhar o cardíaco. Jacob orienta dar início com transversais cruzados, seja ativante, ou só calmante, ou de ativante a calmante. Faz isso por algumas sessões. Aí ele diz, na medida em que o TDM2 for evoluindo, isso depois de umas 4 a 5 sessões de TDM2, for evoluindo, o magnetizador poderá fazer muito mais que simples dispersivos nesse outro centro vital. Contudo, que sempre seja examinado se o centro esplênico dá suporte a essas novas aplicações. Aqui agora entrava um pouco, bate uma dúvida. O que é que eu posso fazer a mais que simples dispersivos? Se você tem um tato que te ajuda a identificar algo, você vai fazer pequenas dosagens com concentrados fluídicos, dando o seu comando mental, tendo a intenção de que essa ação vital chegue a órgãos e glândulas associadas ou interligadas a esse centro vital. Se você conhece algo a respeito de desobstrução de naves, você pode fazer isso. Se você nota que ali há um compacto de fluido denso que não foi necessariamente desfeito, você pode tentar deslocar ele para algum outro ponto. Então, é o que você pode fazer a mais, além de simples dispersivos. Mas se você não tem esse domínio todo, opte apenas por fazer pequenas dosagens de concentrados fluídicos e intercalando com transversais. Essa dosagem vai ser muito benéfica para o próprio chakra, para aquela camada da aura que atende aquele chakra. Você pode fazer isso tanto na zona ativante, como na zona calmante. Essa questão dos concentrados e fazendo essas dosagens com os concentrados fluídicos e intercalando com os transversais. É o que você pode ir fazendo de início, além dos transversais. Então, e você vai buscando o contato magnético, ver como é que está ficando esse outro centro vital também. Porque se você deu início só com transversais, como Jacob orienta, mas vai chegar um momento que os transversais não vai mais ser necessário, ou só os transversais não vai realizar o que precisa naquele centro. Você está trabalhando, o centro vital melhorou, mas com o seu tato você nota algo que ainda precisa ser ajustado. E esse algo, muitas das vezes, é ajustado com essas pequenas dosagens de concentrados fluídicos. Contudo, como ele coloca, que sempre seja examinado se o centro esplênico dá suporte a essas novas aplicações. Se você tem um tato volto a repetir. Caiu? Intercala com dispersivos. Mas tu vai ter que repetir, porque tu tá caindo aí.
Tá travando. que te diga de que o esplênico tá sendo forçado. Como assim? Ah, eu estava sentindo. Luan, Luan, dá para você começar novamente a sua explicação? Porque houve um travamento da sua fala. Certo. Da onde? Mais ou menos da onde, Gilberto? Hum. Foi de como como se poderia fazer algo mais pelo centro. E se você, Ah, aliás, se o esplênico dava suporte, se o esplênico dava, começou aí, se o pronto. esplênico daria, verificar se o esplênico dá suporte a esse outro centro. Pronto. Então, você fez essas dosagens com concentrado fluídico, que seria o algo a mais além de simples dispersivos. Antes de você fazer essa dosagem, vai no centro esplênico, faz um tato, vê como é que ele está. Olha, tá indo bem, tá tranquilo. Como é esse tá indo bem? Aquele calor seco ou estranho que eu sentia lá no TDM1, ou perdão, quando eu iniciei o TDM2, ou aquela espécie de peso, algo que te identifique, te mostrasse de que o esplênico não estava bem. Isso isso tende a ser desfeito com as sessões. Aí você percebe que o esplênico está bem, está agradável. Antes de você fazer essa dosagem, você vê como é que o esplênico está. Você faz as dosagens, seja ativante, seja acalmante, intercalando com transversais. Aí você confere e vê como é que esse centro vital tá ficando. No caso você tenha escolhido o cardíaco ou o gástrico. Fez o tato nele, vem aqui no esplênico também ver como é que o esplênico está reagindo. Ok, antes de eu fazer essas dosagens, eu estava notando um calor morno, agradável no esplênico, ou não estava percebendo coisa alguma de desagradável. Depois que eu dosei aqui no gástrico ou no cardíaco, eu noto agora que o esplênico está me mostra algo estranho, eu não sei bem identificar o que é, e também não me é tão agradável. O seu tato está te indicando de que o esplênico está forçando um pouco com essas dosagens que você está fazendo lá no outro. Até aí não se apavore, não se assuste, continue. Se isso se intensificar, então reduza as dosagens ou cessa as dosagens. Mas se o esplênico continua bem e eu não teve mudança quase alguma, aí você continua com as dosagens ali buscando recuperar algo naquele centro vital, busca trabalhar algo naquela camada da aura que é responsável, que está interligada com aquele centro vital. Você busca mandar esse fluido por essas dosagens para os órgãos e glândulas interligados a esse outro centro vital. Então, é o que você vai fazer a mais. E esse contudo, sempre examinando o centro esplênico, é o que eu já falei agora. Você atende esse outro centro vital, mas vira e mexe, você vem aqui para o esplênico e faz um tato para ver como é que ele está. Assim você consegue acompanhar o que você está fazendo aí no outro centro vital. Até aí está entendido? Se houver alguma dúvida, se ficou algo confuso, é bom que vocês falem também. Tato magnético, espécies gerais, identificado com Tá falhando, Luan, a tua fala. respirar, fazer o TD, respiração diafragmática, atender o
outro centro. Caso eu venha fazer algo a mais além de simples dispersivos no cardíaco. Oi, voltei, caiu aqui minha conexão. Antes de cair, você estava interrompido a sua comunicação com a gente. Nossa, a internet aqui hoje não está ajudando. Não está muito boa, mas você ficou lá quando você explicou o que pode ser feito, tudo, né? Aí você estava explicando outras coisas, zero, não chegou aqui. Eu acho que ele estava fazendo um resumo, que deu assim para me pareceu que você estava fazendo um resumo, que você estava contando nos dedos assim, como fosse a ordem. Você podia estar Isso, reprisando o que você falou, entendeu? isso Fazendo mesmo. um. Isso aí estava cortando, a gente não ouviu, não. Isso mesmo, Iná. Por essa ordem aí, alcançou até onde? Lembra? Mas eu já faço aqui mais Olha, uma vez esse. pronto, quando você falou que você poderia movimentar a energia, levar para outros órgãos e assim que você fez aquela explicação de fazer algo mais, né? Quando o Jacó explica que você pode fazer algo mais se tiver experiência. Sim, E pronto, quando você terminou esse ponto aí, que você foi, segundo o companheiro aí, fez uma alusão, talvez você estivesse fazendo um resumo, aí cortou tudo. Eu acho que você poderia continuar dali. pronto. Pronto, esse algo mais, voltando a repetir aqui, seria pequenas dosagens por concentrados fluídicos, tanto na zona ativante quanto calmante, para início de história, né? Com o passar com o andar da carruagem, com a experiência que o magnetizador tenha, se ele sentir necessidade de fazer um arrastamento, de fazer um espelhamento, ele pode fazer nesse outro centro vital. Mas para quem está dando início, o ideal é que fique apenas nessas pequenas dosagens por concentrados fluídicos. Isso depois de umas 4 a 5 ou 6 sessões de TDM2. Porque nas primeiras sessões de TDM2, o ideal é fazer apenas transversais cruzados nesse outro centro vital, que foi escolhido ali. Isso atender outro centro vital, faz uma série de dispersivos gerais. Vou finalizar a sessão. O que é que eu vou fazer? No final da série, fazer pequenas concentrações por imposição no esplênico, intercalando-as com dispersões localizadas do mesmo teor. Como assim? Eu fiz imposição palmar aqui no esplênico. Cadê? Pronto. Aqui no esplênico, na área ativante. O ideal é que eu faça os transversais também aqui na área ativante. Essa é a recomendação de Jacó. Fiz a imposição palmar no intermédio, já se aproximando da zona calmante. O ideal é que eu também faço os transversais aqui. Essa orientação dele. Então, vou finalizar o TDM2, aí eu vou fazer as pequenas dosagens no esplênico também. Que no TDM nível 1 não tinha isso. A gente não atendia outro centro vital, muito menos fazia tato magnético e nem imposição de mãos. A gente já faz imposição de mãos no esplênico. Pequenas dosagens. Se ficou alguma confusão a respeito aqui do item 6A, daqui a pouco vocês me falem para a gente poder
de simples expressivos, números e tal, não é na primeira sessão do TDM2. Isso já depois de umas 4 ou 5 sessões de TDM2. Então, esse outro centro vital já vai estar respondendo bem, aí você entra com pequenas dosagens de concentrados fluidos também. Só alinhar item 8. Só um minuto, gente. Tem gente chamando aqui. Rapidinho e já vejo ali. Alinhar, podendo usar técnicas conjugadas de imposição, que é o famoso afastamento. Eu não estou vendo ele, não. Eu acho que caiu, não. Pessoal, caiu aqui no computador. Fui atender alguém que estava chamando aqui em casa, mas acabou caindo aqui no computador. O sinal não está tão bom assim. Deixe-me ver. Mas vamos aqui pelo celular para a gente não perder tempo. Então, finalizando o nível 2. Parece que voltou. Pronto, parece que voltou. Hoje, as interferências tanto na internet quanto externa aqui também. Mas vamos lá. Então, finalizando o TDM nível 2, alinhar os centros vitais, conjugação de técnicas, posição no coronário e longitudinal nos demais centros vitais. Feito isso, faz uns pequenos transversais ali no coronário, pelo fato de você ter deixado uma mão parada ali para poder arrastar esse fluido. Essa conjugação de Deixa eu técnicas só te para... perguntar uma coisa, Leandro, Luan. Oh, O que você diz pequenos transversais? O transversal não é um transversal? O que é pequenos transversais que você fala, no caso? sem muita abertura, no caso. Não pode ser a abertura normal, não, do processo, Pode. com ponto de referência normal, porque isso dá a Pode. ideia de que você tem que fazer a coisa assim muito pequenininho e não sei, é só uma pergunta, porque É uma eu acho que ótima observação. o transversal, faça um transversal no local, não é não? É uma ótima observação. Então, faz o transversal. Como eu fiz uma imposição palmar na zona ativante, então hoje eu não abro tanto assim o meu transversal ali na zona ativante. Mas é uma ótima observação.
Então, feito os transversais após a imposição de mãos, faz mais uma série de dispersivos gerais. Em seguida, pede que o paciente se levante, foi encerrada a sessão, faz os perpendiculares, magnetiza a água para o paciente. Quantos minutos? Jacob orienta ali de 3 a 5 minutos de magnetização. Mas tem casos que você precisa magnetizar mais do que 5 minutos. Ele coloca aqui nesta edição, ao sair da cabine, é conveniente o paciente tomar uma dose de água magnetizada. Se eu não me engano, na edição anterior, ele orienta que que o paciente beba esta água ainda na cabine de passes. Mas o importante é que ele beba desta água. Luan, como é que eu vou saber que o paciente precisa de uma água magnetizada aí com 8 minutos de magnetização? O paciente está fazendo suas sessões, está bebendo água direitinho, como você pede, está se ajudando, você está magnetizando apenas 3 minutos, mas está precisando de mais alguma coisa para o tratamento andar mais ainda. O que é que você pode pensar? Será que não precisa de mais alguns minutos de magnetização dessa água? Vou fazer um teste. 3 minutos, você passa a magnetizar 6 minutos. Aí o paciente ganha um pouco. Aí você já se atenta a isso. Poxa, então era água magnetizada. Fica válida aí a observação de Gilberto que realmente pequenos transversais dá a entender de fazer apenas... E realmente tem gente que faz apenas um movimentozinho assim, ali presente. Então, o que Jacob coloca de procedimentos, a técnica do TDM2 é esta aqui. Na prática, o ideal é que você já tenha memorizado isso aqui, já tenha feito alguns testes. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo dos exercícios que eu faço em casa. Quando eu me deparo com um novo procedimento, ou com um protocolo, ou uma série de procedimentos ali, eu busco fazer isso em casa, como se eu estivesse fazendo em alguém, memorizo aquilo, tiro as minhas dúvidas técnicas, aí quando eu vou para a prática, eu já vou fazendo. Porque se você deixa para aplicar isso aqui na hora, no paciente, poxa, agora eu faço o quê? A respiração, ou atendo logo o outro centro vital. O que é que eu preciso fazer mesmo no outro centro vital? E essa respiração diafragmática, quantas vezes é mesmo? Quanto tempo precisa inspirar? Quanto tempo precisa segurar o ar? Em quanto tempo precisa liberar? Então, o ideal é que você trabalhe isso, ensaie em sua casa, como se você estivesse fazendo em alguém, para quando você for fazer no paciente, você conseguir fluir bem e a dúvida não te atrapalhar também e a sua insegurança não ser passada para o paciente, até porque ele percebe também. Alguém quer colocar algo? Ficou algo que não ficou muito bem entendido? Algo que gostaria de rever? Ô, Luan, Oi? oi, eu queria fazer uma pergunta, foi lá do começo, não tem muito a ver, não. Certo. Para a gente fazer essa relação, como que segura o polegar? Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi assim, como que segura? Você pede para o paciente colocar para você os 2 polegares. Ah, ele coloca os 2 polegares dele. Aí você vem com os seus também e segura nos dele. A gente encosta assim? Isso, polegar com polegar. Ah, certo. Então, ele coloca os 2 e eu vou e encosto Isso. dessa maneira. Aí você abraça a mão dele aqui enquanto segura o polegar dele. Espera aí, deixa eu ver. Ai, não estou aparecendo aqui, não consigo abrir. Só que essa técnica, ela foi, vamos dizer assim, não é superada, mas modernizada
com a nova colocação de Jacó, que também os clássicos, alguns clássicos faziam, né? Eu queria até, a gente podia até discutir sobre essa relação, é, amigo Luan, se eu não estiver cortando aí a amiga, porque essa maneira de fazer não é só colocar os dedos no polegar, viu? Tem a questão dos joelhos, tem que estar dentro da perna do outro, a pessoa sentada um pouco mais alto que ele. É mais complicado essa relação aí. É isso que eu queria entender nessa parte, assim, como que. Não, mas isso não se faz mais. A colocação de Jacó é diferente. A relação é levanta a mão, a altura de um centro vital seja. Pode ser qualquer centro, mas usa sempre os superiores, é melhor, dá mais condição. Então, você leva a mão 1 metro, mais ou menos acima do centro, vem descendo devagarinho. Jacó faz uma abordagem que eu pedi ao Luan a consideração aqui para falar, que é a respeito dessa. Tem muitas pessoas que pensam que a relação se faz com bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, pronto, está feita. Não só isso. A relação começa ali, porque você vai deixando o atendido à vontade, vai tendo confiança. Vamos aqui tratar da sua doença, né? Vamos auxiliar a sua saúde. E isso abre as perspectivas de fé, aí depois vem a prece e tal. Mas a relação, tecnicamente, ela se dá encontrando ali o que o Luan falou daquele espaço, né? Que você encontra quando está fazendo a relação e que o amigo se portou de um modo de informar de que encontrando aquele espaço ali não está feita a relação. Mas na posição de Jacó é o ponto de entrada da relação, é aquele processo, né? Então, muitos dos atendimentos ficam no final, as pessoas sentindo alguma coisa por duas questões que não é feita bem, é a relação e o final, que é a persistência, que é justamente esse monte de espécie final. Mas essas colocações aí é para o tratamento da depressão, que só vai fazer essa relação no TDM2, como está explicando o Luan. Obrigado aí, Luan, pela parte. Valeu, Gilberto. A gente que agradece pela contribuição. Então, como o Gilberto bem colocou, esse ponto de referência é a porta de entrada aí para estabelecer relação, como Jacob coloca para a gente hoje. No primeiro livro de Jacó, o Passe, seu estudo, suas técnicas e sua prática, ele traz algo a respeito da onde ele tirou esse estabelecer relação que a gente faz hoje. É de um magnetizador, eu não me recordo bem quem foi o magnetizador, está nesse livro. Aí o Jacob faz alguma adaptação e aí traz o que a gente usa hoje. Mas o ideal é que a gente estabeleça realmente a relação, não simplesmente sentir o campo de referência. Como bem colocou também Gilberto, não se estabelece num bom dia, num boa tarde. Eu já conheço a pessoa, é meu amigo, amo demais, então não preciso nem estabelecer relação. Não vá por aí, que no magnetismo não é assim. Não é questão de gostar ou deixar de gostar da pessoa. O Deleuze, ele coloca a maneira de estabelecer relação de duas maneiras. A maneira prática e tem outra maneira lá que eu não me recordo o nome. O Deleuze traz todas aquelas orientações de como você trabalhar essa relação magnética dentro de si, para poder envolver o paciente, para depois partir para a relação magnética prática, que na época era essa questão do segurar os polegares ou então os pulsos do paciente. Os pulsos assim também? Assim também. Se o paciente estava deitado na maca na época, ou então estava acamado,
o Deleuze ou outro magnetizador ia visitar algum enfermo, ele estava acamado, então ele segurava, pegava os polegares do paciente, segurava e ficava olhando o paciente. Quando ele sentia uma mudança de polegar para polegar, e que ele sentia um certo envolvimento, ele percebia que ali estava estabelecida uma relação magnética. Ele estava em conexão com o paciente. E ali o tratamento fluía melhor. É como se ele pedisse licença ao campo magnético do paciente para então ele entrar e fazer o que tem de fazer. Mas hoje a gente faz o que o Jacob orienta, porque a gente ganha tempo e ainda consegue encontrar um ponto de referência ali para a gente fazer um tato magnético. E é algo que a gente pode fazer em todo e qualquer ambiente, com toda e qualquer pessoa, sem haver toque. Que na época era necessário toque, olhar no olho, né, tinha todo um envolvimento. Mas a pessoa querendo fazer com alguém que você tem abertura, que você tem uma certa intimidade, e você quiser testar algo do que os clássicos trabalhavam para ver como é que acontece, para ver como é que isso flui, pode fazer, tranquilo. Ô, Luan, eu vou precisar sair, tá? Desculpa. Fique à vontade, Regina. Eu tenho um compromisso agora às 9, já são quase, faltam 2 minutos, tá? Tranquilo, Regina, a gente agradece a presença. Até a próxima e desculpe ter que sair. Tchau. Tchau, Regina. Então, aqui está o procedimento prático do TDM nível 2. Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar a apresentação, só para a gente fazer uma recapitulação. Então, o paciente está deitado de bruços, eu preparo o paciente para o nível 2, falo a ele a respeito da respiração diafragmática, ensino ele a fazer essa respiração diafragmática, converso com ele direitinho, bonitinho, ok, tudo ok, pronto. Então, o paciente vai deitar de frente, na maca, você vai estabelecer relação magnética, isso já no nível 2. Estabeleceu a relação magnética, faz uma série de dispersivos gerais, de ativante e acalmante, envolvendo todos os centros vitais, incluindo o esplênico. Fez isso, agora você vem, busca o seu campo de referência e faz o tato magnético. Busca identificar outro centro vital além do esplênico. Identifiquei o cardíaco, pronto, guarda isso para mim. Faço ali mais uma série de dispersivos gerais porque eu fiz um tato. Agora peço para o paciente deitar de bruços. Vou dar início ao TDM2. Aí eu faço TDM1, 5 a 6 minutos. Peço o paciente para fazer respiração diafragmática. Agora peço para ele virar de frente. Faço TDM1 de novo com o paciente, com ele de frente. Respiração diafragmática. E agora vou atender o outro centro vital que eu escolhi, sendo o cardíaco. Atendo o cardíaco. Depois que eu atendi o cardíaco, eu faço mais uma série de dispersivos gerais. Faço pequenas dosagens no esplênico, intercalada com dispersivos. Faço o alinhamento, mais uma série de dispersivos gerais e concluo a sessão. Finalizei o TDM2. É o que a gente faz. No TDM1 não fazia nada disso, apenas harmonização e o tratamento de desobstrução, descongestionamento do esplênico. Aí no nível 2 a gente acrescenta a respiração diafragmática, atende outro centro vital e faz pequenas dosagens de concentrados fluídicos no esplênico, além de acrescentar a relação magnética também. E veja que o negócio está andando. A gente já está envolvendo o paciente com magnetismo propriamente dito, no TDM nível 2. No nível 1 a gente conseguiu ajustar o seu trânsito fluídico, já está circulando bem. No nível 2 agora a gente passa a desembaraçar mais alguma coisa, a destravar, a recuperar, a reconstruir, seja lá o que for que você venha fazer com o paciente no nível 2. Vou atender o paciente no nível 2, aí estou fazendo tato, estou aqui trabalhando no cardíaco, aí noto, a depender do magnetizador, noto uma espécie de um buraco fluídico. E agora, faço o que aqui, se isso não está no livro?
Faça esse reparo desse tal buraco fluídico que vem para você. Volte a conferir com o tato, veja como é que está. Notei agora aqui uns nados obstruídos, e agora? Faço, não faço? Faça, desobstrua esses nados. Dê uma olhada lá com o tato, veja como é que o esplênico está reagindo. Então, esse é o algo a mais que você pode fazer, além de simples dispersivos no outro centro vital também. Veja que Jacob, ele nos dá abertura. Ele nos permite até autonomia no TDM também. E às vezes a gente fica engessado, né? Aquilo ali, poxa, eu senti isso, e agora eu não vou fazer não, porque não está no livro. Às vezes, muitas das vezes está no livro a informação que lhe permite avançar. Tive o desejo de fazer dispersivos nos plantares, na sola dos pés. Não está no livro. Faça. São dispersivos. Você conhece a função dos dispersivos? Conheço, então faça os dispersivos nos plantares. Ficou entendido sobre o TDM2? Ficou algo confuso? Como ficou? Acho que ficou bom, viu, Luan? Luan, Entendido, Luan. eu acho que foi um esclarecimento bem à via. No entanto, cabe às pessoas dar continuidade, estudar mais, perceber isso é um avanço. O que o amigo está trazendo é uma incentivação, né, para que as pessoas percebam. Eu acredito que o amigo não queira entender que, por uma conversa dessa, nós estejamos aptos a fazer o TDM e tal, mas foi uma abertura de um choque, vamos dizer assim, né, para a gente caminhar na coisa. Sim, e o intuito é de que, creio que alguns aqui já estão fazendo TDM1, ou estão pensando em fazer, e ainda tem alguma dúvida a respeito do TDM2, leu aqui no livro, ficou alguma dúvida, não entendeu algum item, e a partir de aqui, então, comece a dar início aí. Quando eu iniciei com o tratamento da depressão pelo magnetismo, poxa, isso aqui eu tive que tirar na raça, essas dúvidas. Trocava e-mails com o Jacó, mas o Jacó, você sabe como é, né, Gilberto? Ele dá aquela dica ali e pronto. Jacob, ele não diz assim, você pode fazer isso, se você sentir isso, você pode fazer aquilo, se não der certo isso, venha por essa outra linha, ou por essa outra via. Então, Jacob, ele diz, está no meu livro, item tal, você pode fazer algo a mais. Aí você fica, como é esse algo a mais? Na prática, a gente vai descobrindo como é esse algo a mais. Você falou uma coisa fundamental, na prática. O magnetizador, ele só se torna magnetizador na prática. E várias práticas. E se ficar engessado, se ele não te... porque a literatura é muito importante. Se você diz assim, já li o livro tal, aí não lê mais, você releia, porque você vai ter sempre informações surpreendentes lá. Essa é a nossa questão de melhorar e se aprofundar e ficar mais, vamos dizer assim, mais aprofundado, aqui fazer a repetição, na prática do magnetismo. Então, teoria você tem, aí precisa da prática, aí agora você fica só na prática e esquece a teoria. É errôneo, né? É Você ruim, tem tá? você tem que voltar novamente às teorias, principalmente dos clássicos. As pessoas dizem, não, mas os clássicos já passaram, está atualizado por Jacó, mas você encontra lá um monte de informação e lucidez, parece que você refina o processo intuitivo para a prática. Então é muito importante, né? Os clássicos a gente vê, encontra muita informação atual, inclusive as orientações de como trabalhar com os pacientes crônicos, agudos. Então, eles dão um incentivo muito bom, eles fortalecem a gente, né, os clássicos do magnetismo, para que a gente consiga sucesso em tratar um paciente com um problema difícil. Então, gente,
é na prática, como disse Gilberto também. Na prática, a gente vai pegando esses macetes, a gente vai observando que, apesar de fazer TDM em pacientes com depressão, de um paciente para o outro muda alguma coisinha, ou a gente estende um pouco o número das sessões, ou a gente precisa magnetizar a água no maior número, ou a gente precisa fazer alguma coisa a mais, como bem colocou Jacob aqui no outro centro vital que a gente já está atendendo. Então, a gente precisa, na prática, ir observando tudo isso também. Na prática, a gente vai sanando as nossas dúvidas e a gente vai acrescentando mais alguma coisa que achar necessário. Foi o caso dos dígitos que eu acrescentei por longitudinal, que eu falei semana passada, com o intuito e dando o comando mental aí de desobstrução dos naves, que vem dando super certo também. Jacob deixa bem claro de que o TDM ele ainda não está 100% pronto, acabado, mas é um procedimento que vem dando super certo em praticamente todos os casos. É É tanto que bom já... lembrar, né, Luan, Ah, que essa versão já houve versões novas no seminário que o Jacó fez sobre depressão. Já foi acrescentado mais uma coisinha. Eu não assisti, mas um amigo fez, e ele lá encontrou um repasse de dispersivo do humeral saindo pelas mãos, né? Como se sim, fosse já é uma nova técnica colocada a mais para as possibilidades de auxiliar na depressão. Então, como você falou, para chegar até agora, houve várias mudanças. Você pega aí, tem gente que vai na internet, pesquisa TDM e vai encontrar as informações antigas, não é? sim, sim, Está errado? Não, mas as pesquisas mostraram que essa última versão deu o melhor resultado e primeiro de uma amplitude maior de pessoas. Isso aqui sim, é fundamental, né? Não é uma coisa inventada assim, vamos colocar mais isso para ficar mais bonitinho, né? Não, é porque foi pesquisado e esse acréscimo de procedimentos é muito importante, foi da pesquisa, né? sim, o objetivo é esse, né? É ganhar tempo no tratamento, atender com mais eficácia o maior número de pessoas, daí o TDM ir tendo uma mudança. O Adriana, daqui a pouco eu já abro o microfone para, perdão, já permito que você fale rapidinho, só segura aí. Olha, a Marisa colocou a contribuição aqui, eu gostaria de, de falar um pouco a respeito. Ela coloca, quando apliquei o TDM, a pessoa ficou muitíssimo bem e não precisou avançar para o seu. Não precisou avançar, no caso, para o nível 2. Marisa, geralmente acontece isso. No TDM1, o paciente fica bem, aí o ideal é que a gente faça aquele teste para a transição, para ir para o nível 2, ainda já com o paciente bem mesmo. Depois para o nível 3, porque segundo Jacó, a gente fazendo o nível 2 e 3, o paciente não corre o risco de ter uma recidiva futuramente. Daí, a gente aplicar TDM nível 1, 2 e 3. Mas no nível 1, o paciente a gente já percebe melhoras mesmo nele. Isso, Permite, Luan? foi o que aconteceu, Luan. A pessoa ficou muitíssimo bem, né? E ela, por si própria, ela disse que ela falou, Marisa, não precisa mais. Isso eu fiz umas 7 sessões, né? Aí ela disse assim, ela foi cada vez mais se sentindo melhor, né? Acompanhado com a fluidificação, a magnetização da água. E ela Uhum. disse que não precisava, acho que não precisa mais. Eu disse, mas você está bem mesmo? Ela, eu estou maravilhosa. Muito obrigada. Aí agradeceu, mas a gente sempre, assim, que ela tem esse problema com depressão, é muito ansiosa, e aí a gente sempre está, assim, tendo os cuidados,
porque como ela não queria avançar, né, para a gente passar por um segundo, aí ela, como ela não quis, eu não tinha como, né, forçar ela a impor que ela fosse, né, mas muitíssimo bem ela ficou só com o TDM1. Isso é muito bom já ter observado isso. Isso o Jacob coloca no livro também, desses casos, né, dos pacientes que se sentem bem, aí a gente precisa ter aquele jogo de cintura e explicar ao paciente, olha, você está bem, tá, você quer parar, tranquilo, mas o ideal é que a gente faça o 2 e o 3 por conta disso, disso e daquilo. Mas se o paciente não quiser, não tem jeito. Mas a gente precisa ter essa atenção, porque assim, o objetivo do tratamento da depressão é realmente curar, e não apenas causar um alívio e o paciente começar a se sentir bem, daqui a pouco, depois de umas semanas ou de alguns meses, volta a não ficar muito bem, mas o objetivo é realmente a gente alcançar, na maior parte dos casos, a cura da depressão. Me permite uma observação. Muito bem, Se, Marisa, em se, ter se, feito e já ter alcançado esse resultado. Pode falar, Gilberto. ela fez 7 sessões, né? Então, se na quinta o paciente se sentia bem, é, poder, podia se fazer a busca ali do status para saber se os outros centros estavam legal, independente, porque essa mudança é o procedimento do processo, né? Então a pessoa acha assim, olha, você vai fazer 7 vezes o primeiro, depois dos 7 a gente vai ver se você vai para o segundo. E isso, às vezes, limita a cabeça do atendido. Não estou dizendo que ocorreu isso com a Marisa, estou dizendo que pode ocorrer esse procedimento. Então, o que que acontece? A pessoa melhora bem, fica legal, mas se deu para fazer algum tato para perceber se havia, porque você fazendo o tato, você poderia dizer assim, olha, você está bem, mas esse centro vital e esse outro aqui, e esse aquele outro, não está legal, precisa ser reorganizado e tal. É só uma colocação, né, sobre esse processo, porque a pessoa fica legal mesmo, fica aparentemente que está bem, Fica. mas fluidicamente no centro vital, passou a mão lá pelo tato, fez o tato. Será que ele estava bem, né? Essa questão de que pode haver recidiva, que é como o Luan falou, a sequência é imprescindível, lógico, você não pode obrigar a pessoa a fazer nem a Verdade. primeira, imagina a segunda, né? Tudo é a vontade da pessoa. Entendi. Mas eu tive o cuidado quando completou a 7ª vez que a gente foi fazer o tratamento, nessa 7ª, eu tive essa intuição de fazer a relação magnética. Consegui, bom, no momento que fiz, eu percebi que estava tudo ok. Aí também não falei nada para o paciente, você está... Não, não falei. Aí ela só foi dizendo assim, que quando eu fui marcar, está disposta e hoje? Ela disse, não, mulher, que eu já estou bem, estou maravilhosa. Aí, pela posição dela, aí não tinha como a gente seguir para o segundo passo, né? Entrar nesse segundo tratamento. Mas no último eu tive esse cuidado, a intuição de fazer o tato, né? Aí Parabéns, não parabéns. percebi, então nem comentei nada porque ela não tem conhecimento, só aceitou o tratamento porque ela disse que se sentia muito maravilhosa quando fazia, se sentia leve, a cabeça dela parece que ela me dizia assim, que parece que dava uma guinada e o peso todo saía da cabeça dela e do corpo. Aí eu não ia comentar uma coisa que eu sabia que ela não tinha entendimento muito, né? Não comentei não, mas eu tive esse cuidado na 7ª vez em fazer, em fazer. Muito bom. A Adriana Gama levantou a mão ainda há pouco, ainda está em tempo, Adriana? Sim, eu queria saber, a gente comentou. Seu áudio está cortando aqui para mim, Adriana.
Cortou aqui também, Luan. Pronto, a Adriana, ela saiu, vai entrar novamente. Mas que bom, viu, Marisa? Isso é muito bom porque tanto você quanto o pessoal já passa a perceber os resultados do TDM, que realmente dá super certo. Aqui na nossa casa, a gente, no GEAP, onde nós fazemos parte, a gente usa o mini TDM para algumas questões, né? Ó, a Adriana voltou. Já está explicando, Gilberto? Desculpa aí, acho que foi a minha rede que caiu. Se você puder repetir, eu não ouvi nada. Foi eu acabar de perguntar e caiu aqui. Sim, Adriana, a gente não te ouviu, viu? Daqui a pouco você faz a pergunta novamente. Ok. Pode repetir aí, Gilberto. Não, foi só uma colocação que a gente faz o mini Ainda há pouco. TDM antes de, Sua casa, vocês aplicam antes de mini TD. alguns tratamentos, né? Faz o mini, né? Mini em vez de 10, a gente faz 5, por aí. O mini é uma coisa menor, né? Era só isso. Mas vamos à Adriana, porque ela senão cai de novo a linha dela. É que você comentou, Gilberto, que nesse último seminário que o Jacó fez, né, online, sobre depressão, que eu também não tive oportunidade de fazer, e ele tinha feito um acréscimo no TDM, que era tratar o humeral, e eu não entendi como é que foi que ele colocou, que você disse que seu amigo contou. Pois não, você faz o transversal numeral, só que você acompanha o ombro, né, o omoplata, e desce até as mãos do paciente, entende? Você faz o transversal, aí você vai descendo os braços até os dedos do atendido. Ele fica nessa posição que eu estou aqui, com as mãos, vou dizer que ele esteja sentado, seria isso, né? E você faz saindo pela mão até as mãos do atendido. Dá para explicar melhor, Luan, aí? Eu conseguia entender, Gilberto, agora ficou tranquilo. E é nível ativante só? Não, aí você faz o nível ativante e calmante, né? Vasodilazante, Esses né? processos dispersivos, ele sempre acompanha essa escala, né? É sempre importante, porque algumas harmonias se encontram mais altas, outras intermediárias. Às vezes ela vem baixando, tá lá em cima e vem para baixo, aí você finaliza quando você faz. Então, esse encadeamento é muito importante nos processos. Agora, quando você faz uma imposição, não, você faz a imposição ativante, você vai fazer o expressivo no processo que você fez, né? Que é para ficar equilibrado a coisa, né? Valeu, obrigada, gente. Pessoal, minha conexão com... Valeu, obrigada. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu que vou me ausentar. Agradeço aí ao Luan, é muito bom esse tipo de trabalho. A gente tem o seu trabalho de magnetismo, tem outro companheiro também, que é o Wagner Marques, no Portal do Magnetismo, e são valorosos irmãos que eu abraço daqui e peço a Deus, aos guias espirituais, amigos de benfeitores, que o auxiliem sempre dessas atividades que são muito importantes. Meu amigo, um abraço a você e a todos os companheiros que estão aí na busca de aprender. Um abração, Gilberto. Pessoal, um abraço aqui.
Bem, vamos encerrar. Minha conexão não está muito boa. Deixa eu fechar aqui. Que assim seja. Valeu, muito Que obrigada assim seja.